né? E estou aqui hoje com o Roden para a gente conversar um pouco sobre como a cidade se comunica. Junto com a gente está a Manuela Peruso aqui, também do Instituto Cidades Responsivas, está nas picapes de ação com a gente, daqui a pouco ela aparece para falar alguma coisa ou não sei, vai depender, né, da ação Mestre dos Magos da Manuela, que às vezes ela tem umas coisas assim, mas a gente tem o chat, a gente está transmitindo pelo YouTube também, via LinkedIn, gente, então querendo se comunicar com a gente de qualquer jeito, vai ser por escrito, por essa escrita transformadora aí que a gente está vivendo agora, então vai ser por aí que a gente vai se falar, a gente não vai poder abrir câmera para vocês e nem falar com vocês pelo YouTube e LinkedIn aqui, mas a gente tem chat e por aí a gente vai. Boa tarde, Rodrigo Rodenbusch. Boa tarde, Lu. Boa tarde aí quem está acompanhando a gente. Eu estou muito feliz nesse reencontro aí que a gente está podendo proporcionar para quem está nos acompanhando, quem puder aí compartilhar nossas reflexões, porque eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem é a troca e a conexão. E a gente tem conexão, a gente tem troca. Eu sou um entusiasta para falar da comunicação, e a Lu é uma entusiasta para falar também na área dela, e a gente conseguiu casar direitinho esses temas. Assim, a gente vai tentar proporcionar para vocês percepções, nossas ideias, e que daí saia reflexões bem frutíferas, né, desse bate-papo. Eu me coloco à disposição também para quem tiver alguma dúvida, porque quando dois entusiastas se juntam, né, uma hora é pouco, mas a gente vai tentar segurar. A gente vai tentar segurar esse espaço aí e agradecendo o tempo de cada um, né? Porque olha que interessante, se vocês pudessem ver o enjambre que está aqui em casa, com tela de PC, com tela de celular, com abertura de Instagram, a gente fazendo conexão via YouTube, a gente fazendo live via Instagram, isso é comunicação, isso é a contemporaneidade, né? E que a gente consiga tirar o melhor disso, que é o que a gente está conseguindo, tentando alcançar aí as pessoas que estão ou no YouTube, ou LinkedIn, ou Instagram. A gente vai onde elas estão, que essa é a lógica hoje em dia, né? A gente não tem que chamar para onde nós estamos, nós temos que ir para onde elas estão. Mas é isso. Você me diz, você que é o doutor em comunicação, eu sou urbanista, né? Mas me comunico bastante como professora também, enfim. A gente resolveu, vamos contar um pouco de onde é que saiu essa ideia da gente falar como as cidades se comunicam, né? A gente vem trabalhando com o tema da responsividade há algum tempo, né? A partir do MBA Cidades Responsivas, que está no ar, né? Pela ELA e pela OSPA, com matrículas abertas para a segunda edição já. A gente já está entrando no terceiro módulo da turma 1, né? Fazendo muita descoberta e realmente descobrindo, né, o que quer dizer uma cidade responsiva, o que é ser responsivo, né, Rodrigo? Então, a gente entendeu que, na verdade, a responsividade ela é o estado de dar respostas, né? Então, uma cidade responsiva é aquela na qual as pessoas dão as respostas, dão os inputs, colocam as suas ações para rodar, para que essa cidade, de maneira mais orgânica, ela possa se configurar, mas através da configuração da informação, né? É preciso, para a gente ter uma cidade responsiva, a gente conseguir dar respostas. E como a gente dá respostas, né? Como a gente dá respostas no século XXI, como a gente se comunica no século XXI. A gente conversou bastante, eu, o Rodrigo e a Manuela, antes da live de hoje, né? A gente entendeu que tem coisas que se transformam muito, né? Que o corpo a corpo da cidade, que a questão de território, que a questão de apropriação socioespacial, ela está bem mais fluida, ela está bem diferente, e que isso vem acontecendo de uma maneira muito rápida. Vamos começar aqui falando, então, perguntando para o Rodrigo, né? Como a cidade se comunica, Rodrigo? Pois é, eu vou fazer uma analogia que eu acho que para ver se a gente consegue, para ficar mais claro, né? Imaginem que a gente viva num condomínio ou num espaço onde cada um tem a sua individualidade, mas a gente divide um espaço em comum. E num dia chega alguém e diz assim, ó, vou mudar o piso, e o piso que vai ser mudado é preto. E é isso. Tu vai ter algumas pessoas que vão dizer, ok, outras pessoas não vão se importar, e outras vão dizer, peraí, eu não fui consultado, quem é que decidiu isso por mim? Com quem que foi conversado isso, já que moramos num espaço que existe um certo grau de coletividade? Então, quando a gente vive numa cidade, a gente vive essa relação. E como é importante o cidadão pagador de impostos, né? Esse ser que eu vou falar aqui nessa live, que é um sujeito comunicante. Quando eu falar para vocês isso, pessoal, sujeito comunicante, um ator comunicante, essa pessoa ela tem vontade de conversar.
essa pessoa ela tem desejos de manifestar, né, a sua motivação por alguma coisa. Só que antigamente, e esse antigamente é pouquíssimo tempo atrás, não existiam canais ou ferramentas para essa pessoa se comunicar. E aí a Lu pergunta, como a cidade se comunica? Eu vou ser muito básico, né? Por exemplo, imaginemos que existe um problema estrutural na minha rua, um problema de saneamento básico no meu bairro, uma situação onde eu vejo, por exemplo, uma rua que sempre foi mão única, agora é mão dupla, e isso atrapalhou os moradores da região. Isso é a cidade comunicando. Um buraco na rua, e olha a loucura da percepção, até onde a gente vai nessa reflexão. O buraco na rua, um problema ou um benefício, tudo isso a cidade está comunicando com a sua população. Ela está dizendo, ó, eu tenho um buraco, eu tenho um problema de saneamento, eu tenho uma relação aqui que quando chove, tal parte da cidade, ela sofre. A cidade está comunicando. Só que a relação que a gente tem que estabelecer hoje, olhando para o viés da comunicação, é como o cidadão, esse agente transformador, esse ser comunicante, esse sujeito comunicante, como ele pega essa informação da forma com que a cidade se comunica com ele e ele faz uso justamente para gerar transformação, para gerar mudança. E aí entra todo esse viés, Lu e o pessoal que está nos acompanhando, de entender que talvez, e a gente não tem verdades escritas na pedra, a gente tem percepções, que talvez as lógicas, as mesmas lógicas de pensar o urbano, de pensar a construção, de pensar o espaço, talvez não funcionem para a realidade que vivemos hoje, por N motivos, são N atravessamentos. Então tem aí uma mesma coisa. Tem aí uma transformação potente, uma mudança de paradigma. Óbvio que todo mundo já se deu conta disso, né, Rodrigo? Mas então qual é que é essa diferença grande da questão de comunicação? Outro dia a gente comentava, né? Eu estava falando contigo, para fazer o viaduto Otávio Rocha em Porto Alegre, 3 homens sentaram numa mesa e fizeram uma escolha, né? Ainda que tenha havido concurso, que várias pessoas tenham participado, lá na ponta dessa escolha, né, não houve participação de muita gente, não houve responsividade em termos de massa, né? Houve, na verdade, uma escolha de 2 ou 3 criaturas que optaram por um desenho, que optaram por uma necessidade de conexão do centro da cidade com a Zona Sul, enfim. Então, foi uma escolha entre poucas pessoas. Como é que uma cidade se comunica quando muitas pessoas fazem escolhas? Né? Como é que uma cidade se comunica quando a gente tem uma dimensão de comunicação digital, uma dimensão de comunicação que não é mais só de fala e que não é mais só corporal? Né? Qual é que é a diferença que a gente tem de comunicação de uma cidade do século XXI para uma cidade do século XX e que diferença transformadora é ela? Como ela gera um novo paradigma, Roden? Olha que interessante. O pessoal que está nos acompanhando, a gente fez, vamos dizer, 2, 3 reuniões de bate-papo para poder alinhar. E o que eu vou falar agora não tinha dito antes, dividido com a Lu, porque o que ela me disse agora me deu um insight da comunicação que tem tudo a ver com essa fala. Existe um autor da comunicação que olha para esses processos de produção de conteúdo. De onde vem a demanda? Quem demanda isso? Quem decide que isso é bom? Quem decide que isso funciona? Então, para isso, essa quebra de paradigma, a gente está vivendo um período completamente disruptivo na área da comunicação e que impacta em tudo. Aí imagine, tu tem lá para o viaduto Otávio Rocha uma noção de lógica top to bottom, que é de cima para baixo. Alguém decide que é bom, aceitem. Eu não gosto dessa novela, eu não gosto desse programa, aceitem. Isso é bom para vocês. Só que com essas novas construções e conexões e novas realidades aí, e a gente põe todo o desenvolvimento da tecnologia em cima da comunicação, esse movimento top to bottom, que é há décadas de anos atrás, 3 pessoas dentro de uma sala decidindo o que é melhor para uma população inteira, hoje isso não funciona mais. Por quê? Porque o movimento não tem mais um fundamento, né? Exato, o movimento hoje é bottom-up, é de baixo para cima. Por quê? Porque tu precisas entender que essa camada, esse público-alvo, essa pessoa que vai usufruir, vai usar, vai fazer o bom uso desse espaço, é ela que tem que dizer se funciona para ela isso. E aí isso funciona para a comunicação, isso funciona para qualquer área. Por quê? São vários autores que dizem isso e a gente sabe disso. Não vivemos mais a época do Ibope. Somos campeões, somos ótimos, somos maravilhosos.
Hoje, quem determina o sucesso é quem consome. Então, tu tem a população usuária de um espaço urbano dizendo, não funcionou. Ou, do contrário, a gente tem um exemplo agora aqui da Orla de Porto Alegre, funcionou, deu certo, isso é muito bem-vindo. Então, esse tipo de comunicação, e olha que interessante, fazendo uma conexão rapidamente, Lu, como é que isso é responsivo? Como é que as pessoas conseguem dizer para a cidade que isso é bom? As milhares de comunicações, de postagens, de fotos, de compartilhamentos sobre a visita à Orla. Por exemplo, estou dando um exemplo hipotético aqui para vocês, mas é muito concreto, que faz parte de Porto Alegre. Isso é a cidade informando e recebendo um feedback. É a relação que eu estabeleci ali no início da minha fala, da motivação e da oportunidade, né? As pessoas estão motivadas para dizer que gostaram ou para dizer que não gostaram. E elas fazem bom uso. E aí a gente falava disso de motivação e oportunidade, né, Rodrigo? Então, assim, vamos lá. Num tempo, no século passado aí, não muito distante, mas passado, em que a gente não tinha motivação, tão pouca oportunidade, tá? A gente está vivendo num momento em que a gente tem motivação e que a gente tem oportunidade. Uma cidade responsiva é uma cidade que está recebendo essas respostas da população e está se concretizando a partir de uma dimensão muito mais orgânica, de uma dimensão muito mais fluida e muito mais, né, auto-organizável, de uma auto-organização. Agora a questão, né? A cidade responsiva do século XXI, ela tem por base uma comunicação extremamente digital. Quando a gente fala da revolução, né, que a gente vive agora, da revolução tecnológica, muita gente chama essa revolução tecnológica, e isso está diretamente conectado no livro Big Data, por exemplo, ele coloca isso muito bem, né, a uma revolução da informação, uma revolução informacional também. Ok, então a gente está entendendo que para ser responsivo a gente precisa estar, né, digitalmente conectado, né? A gente precisa estar... Parei que eu perdi o Instagram aqui. Mas segue, acho que ele volta automático depois, acho que já voltou. Bom, mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, ó, como é que a gente fica... Uma cidade responsiva, ela não é 100% responsiva, e a gente sabe, tá? Ela vai ter graus de responsividade. Exato. Vamos supor um cenário que uma cidade fosse realmente 100% responsiva. Vão existir slices, né? Vão existir camadas de responsividade que são socioespaciais numa dimensão digital. Vamos lá? Quem tem menos acesso digital é menos responsável pela cidade responsiva? Né? Como é que essa população que não se comunica com a tecnologia, né, da forma como deve ser, né, para ser atribuída ao sistema de responsividade, para ser parte, para não estar à margem, para não ser marginal, como é que essa cidade vai envolver essa camada de gente que não está digitalizada como outras camadas? Como é que a gente reflete sobre isso? Olha só, eu posso ter uma parcela dessa população que não se comunica porque não quer, isso é bem importante, ela tem o acesso, mas ela não acha interessante. E tu tem uma outra parcela que gostaria de comunicar, que gostaria de fazer parte dessa esfera pública digital, vamos chamar assim, né? E que não tem condições. Esse é um conceito muito claro da convergência midiática, onde duas características principais, são quatro. Duas principais, uma é uma característica cultural e uma característica social. A característica social é justamente oferecer o acesso a... E a cultural é entender que eu não me comunico mais como eu me comunicava numa realidade analógica. Agora eu preciso me comunicar numa realidade mais digital. Por quê? Porque é isso que está sendo oferecido. Vamos olhar para a perspectiva do Brasil. A gente vive um fenômeno de convergência midiática no Brasil, isso é fato. Quando vai terminar esse fenômeno? Não sabemos. Esse fenômeno vai gerar dentro dessas camadas, e aí tu chama de camadas, eu chamo de bolhas de convivência. Essa mudança tecnológica, ela vai atingir a todos? Não, não vai. A gente vai ter sempre um déficit de alguma parcela que não vai ter acesso. E aí, imagina, olha a loucura. Eu tenho numa ponta uma parcela completamente que tem acesso a essa comunicação, a essas plataformas, mas que não acha interessante, porque não é para ela aquilo ali. E, por outro lado, tem uma parcela, que eu digo, embaixo dessa pirâmide, que é a maior parcela, que é a que tem menos acesso, querendo. Então, enquanto tu brinca com 5G num bairro, no outro tu está fazendo um telecentro, oferecendo 1 hora de internet de escada para uma parcela que gostaria de se comunicar.
Então, essa realidade de trazermos para um espaço, para o coletivo, e não olhando para onde ele está, esse 100% de possibilidades de comunicação, vamos dizer, responsividade é digital, é o aplicativo. Digite agora quanto tempo você demora dentro de um ônibus para se pensar melhor o transporte. Tem pessoas que estão muito mais preocupadas, e é uma coisa muito básica, assim, é pagar o boleto, é trabalhar, é chegar em casa, é pegar o ônibus, é enfrentar o trânsito, que ela não vai conseguir, por mais que acesso ela tenha. Então, é um pouco utópico a gente entender, olhando hoje para políticas públicas, para a possibilidade de desenvolvimento da tecnologia, que todos terão as mesmas possibilidades. Então, sempre a gente vai ter, olhando para esse cenário, uma parcela interessada. A cidade está conversando. Como é que eu respondo? Eu respondo se eu tenho interesse, se eu tenho tempo, se eu tenho acesso. E quando eu não tenho acesso, mas tenho tempo e tenho interesse, eu não comunico. Então, a pergunta que eu faço, a reflexão que eu deixo para todos é realmente essa. Tem o mesmo peso a pessoa que tem acesso, mas não quer falar, do que aquela pessoa que não tem acesso, mas gostaria de falar? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer e olhar para esses espaços, porque a tecnologia, existe, Lu, uma analogia muito básica que diz que se o desenvolvimento, tudo que eu estou dizendo é irreal, tá, pessoal? Se o desenvolvimento do computador fosse exatamente igual ao desenvolvimento de um automóvel, hoje a gente estacionaria o carro, apertaria no botão, ele fechava, tu botava no bolso. Olhando para a questão tecnológica, dado o avanço do computador, da tecnologia, da internet. Então, imagine, a gente vai estar sempre correndo anos-luz. Nós estamos brincando de ir para a órbita da Terra, né? E voltar, e a gente tem problemas estruturais na cidade que não são resolvidas. Então, quer dizer, cada vez mais a gente vai ver esse descolamento. Essa situação, assim, de dar uma descolada, né? E é aí que fica o olhar de oferecer para a população possibilidades de interação com a sua cidade. Por quê? Porque ninguém gosta que cheguem na nossa casa e digam, isso é bom para vocês. Olha aqui, ó, estamos chegando nesse espaço, e isso aqui é o que a gente entende que seja melhor para vocês. Mas nunca ninguém foi ouvido, nunca ninguém foi conversado sobre isso, né? Foi trazido à tona o assunto. Eu acho que tem... Desculpa. Não, por favor. Tá. Não, eu acho que tem umas coisas legais aí da gente refletir, a gente tem refletido muito, tá? Para quem está entrando aí, eu estou vendo um monte de gente aqui, ex-alunos, tem gente falando com o Rodrigo, né? Tem muita gente entrando e saindo. Eu acho que a gente está criando essa cultura, tá? É a primeira vez que essa live está indo ao ar pela Escola Livre de Arquitetura aqui, e ela era à noite, às 19 horas, agora vai passar a ser às 13 horas. Hoje é um dia de teste nesse sentido, então todo mundo que está passando por aqui saiba que quinzenalmente vamos estar aqui falando temas que toquem a responsividade através do Instituto Cidades Responsivas, que une a Escola Livre de Arquitetura, a OSPA Arquitetura e todos os nossos convidados e todos os nossos agentes que orbitam aí na nossa volta para a gente se comunicar melhor e fazer novas descobertas. Mas o que eu queria dizer, Rodem, é que, assim, te escutando, eu tenho duas perguntas. A gente fez um roteiro que, obviamente, a gente não está seguindo, as usual, né? Ok. Mas tem um tema aí que eu acho que é o seguinte: para uma cidade responsiva ter sucesso, tá? Ser uma boa cidade, ser uma cidade que todos entendem como uma cidade que tem diversidade, que tem vitalidade, que é uma cidade honesta, né? Que é uma cidade justa, que daí a gente entra em temas que são bem difíceis de alcançar. Mas para a gente ter essa cidade responsiva, a gente já falou da necessidade do acesso a todos, é uma questão de tecnologia. Número 1, então, é inexorável que todo mundo tenha acesso para a gente conseguir diminuir esses slices de responsividade, né, de camadas socioespaciais que são mais ou menos responsivas. Vamos dizer que todo mundo possa ter o direito de ser igualmente responsivo, né? Tudo vai acabar na educação e na consciência da criatura, né? Porque se a responsividade ela configura a cidade e comunica a cidade através das escolhas das pessoas, né? Elas estão imputando dados a partir das suas ações cotidianas ou então mesmo, né, excepcionais, mas elas estão imputando dados. Quem são essas pessoas, né? Que consciência elas têm para fazerem isso? Exato. Que grau de responsabilidade, na Exatamente. real. Eu acho que a cidade responsiva ela vem com um grande caráter de responsabilidade da criatura com ela mesma,
né? Com ela entender que ela é parte, que ela é uma microestrutura configurando um território. É Né? para ela. Eu acho que essa Para ela. percepção do para ela, A né? partir de para ela. Exato. Né? Então, E a gente entende, Lu, assim, que da mesma forma que o desenvolvimento da escrita foi quebrou paradigmas, né? Ela conseguiu fazer com que o mundo desse um salto evolutivo ou de desenvolvimento. Assim é o desenvolvimento da tecnologia e o bom uso delas. E aí eu abro aspas na questão do bom uso, né? A gente entende que existe uma revolução por trás da passagem do analógico para o digital. A gente está vivendo isso, mas imaginem, todos nós, com os nossos milhares de anos de existência, a gente tem décadas com essa nova realidade. Então, nós estamos no jardim da infância da tecnologia. A gente está aprendendo a fazer bom uso. Algumas pessoas, eu ia dizer algumas crianças, algumas pessoas estão conseguindo fazer, entender o real papel e a relevância. Por quê? Porque é a primeira vez, talvez, de a cidade dizer para o seu cidadão: isto é para você, e a gente está construindo para você e a tua presença. Nós não somos mais penetras na cidade, nem convidados de última hora, nós somos convidados VIP para essa festa, para essa organização dentro desse espaço urbano, porque é para nós que funciona isso, né? Então, a tecnologia trouxe essa questão de responsabilidade. Imaginem só, uma empresa que, a partir de um formulário que ela joga para os seus colaboradores, ela vai criar as suas políticas para os próximos 5 anos. E tu tem aquele colaborador que não está nem aí para o questionário, que não se interessa, que não tem relação nenhuma e entra no sistema só porque ele precisa responder. Imagine que a empresa entende aquilo como uma resposta genuína e verdadeira, e séria, e concreta, e pensada. Mas para aquela pessoa que respondeu, ela só passou o tempo porque ela precisava fazer essa entrega. Imagina essa relação com as cidades. Quanto menos responsável eu sou pela resposta que eu dou, mais chance eu tenho daquela decisão, ou daquela política pública, ou daquele movimento que vai ser tomado, ser realmente correto para aquilo que eu preciso, porque a minha necessidade segue. Mas a minha responsabilidade, ela não tem relação, eu não estabeleço relação, porque, eu estou na rede, eu estou brincando, ninguém sabe quem eu sou, porque a gente vive esse anonimato nas redes, às vezes, que nos permite essa falsa impressão de criar uma segunda persona que não é tu. Não é o Rodrigo, pagador de impostos, que precisa dar uma resposta correta para o município de Porto Alegre, porque é aqui que eu vivo. Então, quando eu sou demandado por alguma coisa, eu tenho que entender que tem força e responsabilidade. E aí eu vou abrir um parênteses. No mundo analógico, Lu, a gente não tinha conexões. O máximo de conexão que a gente tinha era no trabalho, em casa, na academia, no supermercado, onde tu comenta alguma coisa. Viu a novela? Viu alguma coisa no Twitter? Olha só o que aconteceu com a cidade. Viu que inauguraram tal coisa. Só que hoje nós estamos conectados. Nós vivemos de conexões. E imagina esse ser humano que conversa contigo não sendo responsável pelos atos que ele tem enquanto convidado a dialogar com a sua cidade, conversando aqui, viram esse formulário, olha que a bobagem, fiz uma brincadeira, fiz alguma coisa. Quer dizer, nós somos responsáveis não só pela nossa resposta, mas também por essa questão toda do entorno, das interações que a gente tem, das relações que a gente estabelece, da bolha com quem a gente vive, porque nós vivemos em bolhas, né? Então, quando tu diz como proceder, como funciona, como trabalhar isso, precisa haver uma reeducação olhando para o digital. Da mesma forma que é importante a criança que frequenta um jardim de infância, escola, e aprende como lidar, aprende ética, aprende como, né, a sua ação tem impacto no outro, multiplique isso no exponencial olhando para o digital. Né? Porque no final a gente vai reclamar que não estava certo, que foi feito errado, porque a população não foi ouvida. Mas será que a gente conseguiu, tendo acesso, responder corretamente, entender a importância dessa comunicação que se estabelece? Isso é a cidade conversando conosco, né? Eu tô achando o seguinte, tu fica falando, eu fico pensando, né? Como é que a cidade se comunica, que é o tema
da nossa conversa de hoje aqui, e a gente tem falado do nosso MBA Cidades Responsivas a toda hora, porque eu acho que vale muito a pena, tá? Essa questão de reeducação aí que a gente está pensando, na verdade, se trata de uma reprogramação pessoal, acima de tudo. Tá, vamos falar que no nível, é a teoria Torrede lá do Bruno Latour, né? Vamos falar que num nível, para a gente configurar um território que é uma cidade, a gente precisa ter essa reeducação pessoal para a gente conseguir configurar. A gente já vive em bolha e tem gente, né? Por exemplo, o Bauman fala bastante isso, né? Que essas redes sociais elas geram para a gente o que era para ser de uma conectividade estratosférica, acaba nos gerando mais segregação do que se a gente tivesse espacialmente posto na cidade, num lugar concreto, porque ali você escolhe, né? O Rodrigo está pensando diferente de mim aqui, não quero saber o que tu pensa, Rodrigo, está me irritando. Então eu vou tirando as pessoas que estão pensando diferente de mim daqui e estou vivendo só com aqueles que estão iguais às minhas condições. E assim existem, né, os grupos de iguais, que vamos fazer lá uma analogia ao tempo das tribos do Michel Maffesoli também, né? A gente estava falando disso de gangues, quando a cidade era mais espacializada, que as pessoas realmente estavam unidas por afinidade e afeto e pelas suas verdades no espaço concreto. Agora esse espaço é digital e as pessoas estão aí não se tocando. Vamos lá para a cidade responsiva, então. Como é que essa cidade responsiva ela é possível, né? Ela vai ser uma multicidade, né? Ela vai ser uma cidade feita de cidades responsivas, ela vai ser o lugar de lugares que a gente já tem hoje, só que elevado numa superpotência, porque, na verdade, a gente vai ter comunicações de responsividade dadas por tipos sociais diferentes, que vão gerar essas bolhas aí, que não vão ser comunicantes. Minha pergunta para ti, Rodrigo Rodenbusch, Pois é. a cidade responsiva é uma utopia ou é uma realidade possível? Ela pode ser uma realidade possível. Eu gostaria de acreditar que possa ser porque eu defendo muito a questão da pluralidade, eu defendo muito a questão da sensação do conforto de estar num espaço que dialoga contigo, né? E eu acho que é atávico, isso é atávico. Território é atávico, é pré-histórico nosso. Então, quer dizer, nós nunca perderemos a sensação identitária. Isso está na pedra. Né? Eu faço aquele exemplo das diásporas, né, que estão distantes aí milhares de quilômetros, mas estão conectadas em rede. As pessoas, o gaúcho leva o CTG para o mundo todo. Gente, isso é território, isso é atávico, isso é identitário. Então, a cidade responsiva, ela vai respeitar os seus territórios identitários, porque isso carrego eu dentro do meu espaço. Né? Isso carrego eu na janela onde eu posso colocar a minha cor, a minha defesa, a minha bandeira, o que for. Isso faz parte, né? Mas uma cidade responsiva, ela vai ser mais democrática nesse sentido, gostaria eu de acreditar nisso, obviamente, mas porque ela vai permitir esse conforto de eu não entrar num espaço que antes era fechado somente geograficamente no território e dizer, será que aqui eu posso ser eu? Será que aqui eu posso manifestar a minha identidade nesse espaço? Então, a cidade é possível? Certamente ela é possível, mas a gente está num processo ainda muito embrionário, porque a gente pulou, eu vou botar aí do 0 ao 100, do 0 ao 1000, do nada ao todo, num tempo muito rápido. A pandemia acelerou muito mais processos comunicacionais que migraram obrigatoriamente para o digital e as pessoas entraram sem... Sabe o que é tu fazer um bolo sem saber a receita? A gente entrou e dizer agora. Então, a gente vai ter que dar alguns passos para trás daqui a um tempo para entender o que a gente fez nos últimos 2 anos, para daí começar a estruturar raciocínio, reflexão e ver onde eu posso aplicar isso. Porque está aqui a ferramenta, cidadão. Usa, porque a gente não tem como mais propiciar o encontro presencial ou a relação de troca nesse espaço urbano físico, na rua, na calçada, dentro de um centro comercial, dentro de um ônibus, enfim. Tudo isso foi cancelado. A gente precisou passar por isso. Eu deixo isso muito claro. Uma pausa necessária. Só que agora a gente tem que lidar com um possível retorno para esse mesmo espaço. Nós, com lógicas, porque 2 anos a gente consegue tranquilamente criar uma cultura, um hábito novo, uma mudança. E agora, como é que eu trago esse novo mindset que eu tenho para esse novo espaço? Como é que eu dialogo com isso? Então, tudo isso tem esse atravessamento. É utópico? Não deixa de ser, mas é possível. Porque então, a gente... né?
Esse é o grande tema. As utopias são possíveis. É isso que é o barato da história. Então, a minha pergunta é uma pegadinha, né? Porque, na verdade, não tem uma resposta aí. É possível e é utópico, sim, né? Exato. A gente precisa das utopias para transformar as realidades. Claro, conforme as coisas estão andando, a gente vai lendo. Eu queria trazer outro tema aqui para ti, assim. Vamos lá. A gente está saindo, né, devagarzinho de um período pandêmico, mas vamos olhar um cenário aí no qual as cidades elas voltem a ter essa função de conectividade, de comunicação realmente física, né, realmente espacial, assim, que as pessoas estejam no espaço. Na verdade, quando começou toda a dimensão da era digital, né, Manuel Castells escreveu lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, né, a teoria em rede. E a gente, os urbanistas, eu estava fazendo pós-graduação na época, estava terminando o mestrado, eu acho, a gente se perguntava, meu Deus, o que vai ser da cidade? Acabou o espaço público. As pessoas não vão mais usar a cidade, agora vai ser tudo metaverso. Nem existia isso lá, mas agora vai ser tudo, né? Vai ser tudo digital, acabou, as pessoas não vão mais ocupar as praças, vai ser o fim do espaço público, etc. E, bem, passou um tempo para a gente notar que o ser humano é gregário, ele é quente e ele precisa, né, estar com as outras pessoas. Está aí a pandemia, né, que fez toda a gente passar por essa experiência de segregação humana, de toque, de contato, e deixou muita gente, né, meio sem saber como agir. Então, vamos lá, tem uma conclusão que eu chego disso tudo, assim, a cidade responsiva, uma cidade para se comunicar de forma responsiva, ela precisa da experiência do usuário, acima de tudo. Então, ela contribui, ainda que ela seja extremamente digital, ela contribui para que as pessoas estejam vivendo as experiências da cidade, estejam em campo de ação, para poder ter as percepções que elas precisam ter, para poder imputar as suas reações, né? Então, para o Waze funcionar, eu preciso que alguém esteja na rua, né? Eu preciso que alguém esteja vivendo uma experiência que me diga, cara, tem uma batida aqui, tem um acidente ali. Não funciona. Não funciona. Então, assim, paradoxalmente, a gente imaginando a cidade responsiva que tem base fundamental, né, numa dimensão digital, ela exige a experiência do usuário concreto. Fantástico. Né? Epifania total. Não? Exato. E ela coloca esse protagonismo, né, na obrigatoriedade de tu viver a cidade. Porque senão tu vai imputar o quê? Que experiência Olha é essa? Que interessante. Né? Existe um conceito na comunicação que foi criado por Alvin Toffler, que escreveu um livro chamado A Terceira Onda, que ele traz em cena uma nova configuração do sujeito comunicante. Ele não é mais aquele ser humano, aquele sujeito passivo, consumidor de informação, mas ele é, ao mesmo tempo, um sujeito produtor de informação. Então, ele cunhou o termo prosumidor, que é a pessoa que produz e consome ao mesmo tempo. E olha que interessante, o que tu está dizendo aí, ó, porque a cidade, enquanto espaço urbano, ela é um convite à experiência. Mas ela é um parque de diversões que precisa ser usado, porque, do contrário, eu não sei a emoção de andar na montanha-russa. Eu não sei quanto longe eu enxergo olhando em cima da roda gigante. Eu não sei o sabor do algodão doce, enfim. Né? Eu preciso da experiência para que eu gere comunicação, para poder gerar esse feedback e eu ver se realmente isso funciona ou isso não funciona. É justamente esse conceito do Toffler de dizer, e isso quebra tanto paradigma na comunicação, que aí eu faço uma referência para vocês, e eu acredito que quem está nos acompanhando e quem vai nos acompanhar depois, porque o material vai estar disponível, fazer essa reflexão comigo. Há 20 anos atrás, quem dizia se um filme era bom ou não era um crítico de cinema. Quem dizia se uma comida era boa ou não era um crítico de gastronomia. Hoje quem faz isso sou eu. Tu tá entendendo? Exato. E me comunico nas redes dizendo, gente, esse filme vale, essa série é ótima. Por que tu não transforma essa mesma lógica de comunicação para entender melhor a cidade? Ô, prefeitura, não funcionou trocar o trânsito para essa mão. Ou, obrigado por ter feito esse movimento em tal lugar. É essa comunicação. E olha que interessante, tu tem a experiência, e a gente, pessoal, não tinha pensado nisso nas nossas loucuragens aí de reflexão, mas é isso, o ser humano precisa entender que ele é agente transformador, porque ele é usuário e agente transformador ao mesmo tempo. Ele tem, e às vezes isso é conflitante para ele, entender esses dois papéis. Como assim? Eu tenho que fazer uso e eu ainda tenho que dizer se isso aqui é bom?
né? Então, existe essa... quase dicotômico, por quê? Porque, olha só, antigamente era óbvio, ou tu é isso, ou tu é aquilo. E hoje vivemos a sociedade do e não mais a sociedade do ou. Então, tu olha para esses dois papéis e diz, eu sou essas duas coisas. Mesmo que eu tenha décadas de construção cultural de que eu só posso ser uma, consumidor. Mais nada. A mim não me basta. Eu tenho que olhar para alguma construção, algum espaço e dizer, ok, não, hoje eu tenho esse empoderamento que a tecnologia me deu e a minha vontade, né, de realmente me colocar numa posição de protagonista, dizer, ó, funcionou, não funcionou. Mas olha que sensacional, né? Na verdade, são coisas que eu realmente não tinha pensado em outros momentos de uma forma tão contundente, assim. Essa cidade responsiva comunicante, né? A cidade responsiva, ela precisa ser extremamente comunicativa, extremamente comunicante. Para ela ser extremamente comunicativa e comunicante, a gente precisa de pessoas vivendo a cidade, vivendo Sim. experiências e se colocando, né, de maneira generosa, compartilhando suas impressões com os outros, para a cidade ser responsiva. Eu preciso compartilhar minhas impressões, porque senão eu não tenho resposta. Responsividade é resposta, procurei no dicionário, tá? Então, assim, eu preciso ter essa dimensão. Então, eu preciso ter vivência, eu preciso vivenciar a cidade, eu preciso experimentar as coisas, eu preciso estar conectado, né? Então, eu preciso da dimensão digital no meu bolso, não adianta porque eu preciso. Então, como o desafio aí é como é que a gente coloca as pessoas todas, né, dentro desse sistema da maneira mais igualitária possível. Uhum. E eu preciso ter uma imensa consciência de ação, né? Eu preciso ser um ser muito bom para eu imputar dados sensacionais. Por isso, é utópico, mas é possível. Porque a gente tem que fazer essa construção, porque a gente entende, talvez, e a gente trabalha no campo das ideias aqui, das reflexões, de novo, nada do que a gente fala aqui está escrito na pedra, né? Mas talvez essa relação que a gente estabelece de entender que existe uma camada da população, desse agente transformador, ou possível agente transformador, aquele que tem mais o que dizer para a cidade é aquele que menos acesso tem a essa possibilidade de responsividade. Por isso que a gente tem que tentar equilibrar e entender que existe essa necessidade, e aí eu vou trazer um conceito da comunicação, mas que dá para aplicar tranquilamente no que a gente está conversando, que é a cidadania comunicativa. É entender que esse cidadão, agente transformador, por que ele é cidadão? Porque ele tem acesso. Porque a ele é dado o acesso a. E aí a gente vai às reticências aí. Só que se esse cidadão não tem acesso, ele não consegue colocar em prática a cidadania comunicativa. O que é? Eu quero ter acesso à plataforma porque eu quero que a minha voz seja ouvida. É dar voz àqueles que não têm voz. Porque a cidade precisa ouvir a todos. Porque a cidade é de todos e, teoricamente, né, a gente gostaria muito, e aí vem o utópico, ela é construída para o todo, né? Ela gostaria de ter essa pluralidade de quem está dentro dela, né? Mas a cidade, ela é um espaço para todos. Só que aqueles que têm, talvez, demandas ou necessidades de escuta mais latentes são aqueles que menos têm acesso a essa informação. Então, a cidade, para ser responsiva, ou 100% responsiva, ela precisa olhar para esses pontos focais, assim, por exemplo. Eu estava pensando outro dia na espacialização dessas análises, desse input de dados, né? Imaginando que, daqui a pouco, se eu tenho determinada população que circula mais por determinado sistema viário, né? E que essa determinada população também é aquela que tem mais acessos, esse determinado sistema viário vai ser sempre, sempre, sempre o melhor. Exato. Daqui a pouco outro sistema viário, que as pessoas que circulam por ali não têm acesso e não imputam dados, aquele sistema viário vai ser sempre, sempre abandonado. Bom, mas isso é um tema que a gente tem aí, que vamos deixar ele um pouquinho de lado, porque ele é muito infinito, né, em termos de filosofia, enfim, de discussões que a gente possa ter, e a gente entende que a segregação socioespacial existe desde que a cidade existe, junto com ela. Tem o tema da segregação, né? O professor Vinícius Neto, do nosso MBA Cidades Responsivas, toca bastante nesse aspecto aí, nos faz refletir muito sobre isso. A gente está
quase 15 minutos do final, eu queria dar falar algumas coisas aqui. Gente, quem está no Instagram e está com muito eco, né? Eu vi que a Manuela tem colocado ali no chat, mas quem está entrando aqui está com muito eco, pula para o YouTube, né? Porque a gente está transmitindo por lá também. A gente vai deixar gravado esse conteúdo, sim. Nosso objetivo aqui é conduzir e produzir conteúdo, né, a partir das nossas reflexões. Então, não sei se já te agradeci, mas vou te agradecer agora e mais umas 12 vezes até o final, Roden, por tu ser parte aqui da nossa conversa, parte protagonista da nossa conversa, e por ser também já um professor convidado do MBA Cidades Responsivas, que vai ajudar a turma 1 e a 2, a ajudar a turma 1 nos seus storytellings aí, para apresentar o seu artefato de responsividade, que estão sendo criados os artefatos pelos alunos da turma. E aí já dou spoiler, porque tenho visto coisas muito interessantes saindo de dentro daqueles estudos, tá? Então, parabéns para a turma 1, se tiver alguém aí assistindo. Aqueles que estão vindo orientar comigo têm me surpreendido em termos de constituição de artefato. Acho que a gente tem muita bala na agulha aí para lançar para o ar de forma transformadora. Sim. Queria dizer o seguinte, ó, quem quiser interagir com a gente de alguma maneira, fazer alguma pergunta bem cabeluda para o Rodenbusch, tá? Fazer qualquer coisa assim, ou dizer que não concorda com nada, que a cidade responsiva... Ótimo, a gente adora a contradição. A gente vai procurar responder, tá? Então, assim, uma coisa que sempre a gente escuta de pergunta, né, é a diferença da cidade responsiva para a cidade inteligente. Então, isso é um dado super bom, porque a gente está educando no sentido da compreensão do que é uma cidade responsiva, e agora a gente já entende que a responsiva ela é uma cidade comunicante também, em altíssimo grau. Aliás, para mim, a questão da comunicação ela é uma das chaves do século XXI, entendeu? Eu vou fazer uma provocação. Tu falou agora sobre a cidade responsiva e cidade inteligente, né? Uhum. E aí eu vou fazer uma provocação aqui, muito rápida, porque a gente está terminando, sabe aquele que larga o microfone e sai, né? Uma cidade... parece que é aquela história do que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? E aí tem gente que diz que a galinha é a forma que o ovo conseguiu de fazer mais ovos, porque é uma forma de entender essa relação. Então, eu entendo que a cidade ela precisa ser, primeiramente, responsiva, porque se ela não é responsiva, desculpe o termo, né? Porque eu vou usar um antônimo muito direto, ela vira uma cidade burra. Porque o que é uma cidade inteligente? Tô atirando aqui, porque tu falou isso, olha, isso é muito interessante, porque a responsividade é que vai me dar o grau de inteligência ou a percepção de que... O que é inteligência para uma cidade? É funcionar ou é funcionar correto a partir de demandas que a gente entende que sejam necessárias para aquela população, né? Então, assim, é muito interessante essa reflexão entre cidade responsiva versus cidade inteligente, porque às vezes a cidade pode ser inteligente, mas para uma parcela da população ela é uma cidade burra, porque ela não atende aquela demanda, né? Enfim, mas é só uma reflexão que eu jogo aqui, porque tem muito a ver com essa possibilidade de comunicação. Quem está nos acompanhando está vendo que eu estou trazendo todo o viés da comunicação, porque, gente, tudo comunica. Tudo. O silêncio comunica. Tudo comunica. Então, a cidade comunica. Como é que a gente consegue hoje pegar esse input e conseguir transformar? Como é que a gente trabalha esses ingredientes para fazer um bom pão, um bom bolo? Quem sabe vê que eu trabalho só em analogias. Mas é justamente isso, né? Os ingredientes estão aí. Hora do almoço. As analogias são comestíveis, né? Olha só, eu estou vendo aqui na tela que a gente teve uma provocação aí em relação ao termo cidades responsivas versus cidades inteligentes, né? Apareceu aqui colocado que as cidades... Como é que é? Cidades responsivas é apenas um termo para revender o tema da cidade inteligente, né? O que está escrito ali no início eu não consigo ler, mas eu acho que é discordo. O Felipe discorda, acha que realmente o termo é para revender o termo. Eu consigo, Felipe, claro, de novo, a gente está no início de provocação aqui. Eu consigo ver diferença. Olhando para o viés da comunicação, eu consigo te dizer que, dentro da minha perspectiva e dos meus estudos, uma precisa da outra. E quando uma precisa da outra, eu descolo o mesmo nível, o mesmo grau. Eu acredito que, olhando dentro dessa, Felipe, dessa conversa toda que a gente está tendo, que eu reforço, é superficial, a gente não está aqui, né, debatendo profundamente a temática, mas
fazendo provocações, eu entendo que a cidade responsiva ela precisa existir antes, para depois eu entender que essa cidade ela se torne, porque ela precisa de um ponto, ela precisa de um ponto de partida, ela precisa de uma matéria-prima, eu olhando, para ela ser inteligente, né? Não é só olhar por viés tecnológico, ela precisa ter um olhar para quem faz uso dela, e aí vem toda a reflexão que a Lu trouxe aí, essa nossa epifania de entender esse ator, agente transformador para essas duas coisas, né? Uhum. A cidade inteligente, ela precisa ser para essa pessoa que foi responsivo, né? Que respondeu a essa cidade. É por aí verdade, que eu tá. eu acho que em termos de urbanismo, assim, na verdade, tem umas questões aí, né? A cidade inteligente, ela também é responsiva, né? A cidade responsiva também é inteligente, tudo bem. Claro. Agora, pelos conceitos que a gente tem aí, né? A cidade inteligente, ela ainda é muito mais centralizadora da tecnologia e das respostas. Então, vamos lá, o conceito de cidade inteligente, ela está conectada a tecnologias e tudo mais, mas ainda, na maioria dos casos, e Felipe podemos continuar nossa conversa aqui depois que eu falar, nos responde e a gente segue, mas a cidade inteligente ela ainda está conectada a todo um sistema de planejamento centralizador, ou bem mais centralizador que uma cidade responsiva. O que eu quero dizer com isso? Cidade inteligente, vamos dizer, uma cidade que seja inteligente em termos de experiências de trânsito, tá? De tráfego e tal. Então, a cidade de mobilidade urbana. A cidade está lá, né, nos sinais, nos semáforos, nas ruas, elas têm as câmeras, e ali a gente está captando dados, então, se está ficando engarrafado aqui, eu estou recebendo lá na minha central de planejamento inteligente, eu estou recebendo a informação que a esquina tal com a tal está engarrafada, bem, o que eu vou fazer para dar uma resposta inteligente? Eu vou mudar o tempo dos semáforos, né, eu vou desviar algumas rotas por aí, mas tem uma central que está pensando nisso e que está agindo como resposta. Tá? Então, a cidade inteligente, em relação à responsiva, ela é muito mais unificadora de respostas. A cidade responsiva, a pessoa está imputando dados e sendo protagonista, primeiramente, de forma muito mais consciente, né? Porque ela está fazendo isso porque ela quer. Ela não está passando pelo semáforo e sendo capturada, né? Ela está escolhendo dar uma resposta. Então, se trata de escolha e eleva muito mais o grau de consciência dessa criatura ao vivenciar a cidade, né? Um tema que a gente estava discutindo aqui antes. E ela vai descentralizar muito mais as ações de resposta. E a gente vai ter ações de resposta de forma muito mais auto-organizáveis e randômicas, né, do que se a gente tivesse as centrais de planejamento inteligente que vão estar, né, observando, constituindo as respostas. Né? Olha então, só, a gente ainda tem um núcleo pensante que está analisando as respostas e devolvendo soluções. A cidade responsiva ela gera respostas e soluções por conta própria. Esse é o grande tema da diferença que a gente tem estudado bastante no MBA Cidades Responsivas. E eu faço esse resumo, por exemplo, eu vejo o automatizado versus o orgânico. É uma coisa mais ou menos assim, o inteligente versus o responsivo, né? Eu vejo muito mais a palavra orgânica acompanhando o responsível, porque eu consigo enxergar o agente. O automatizado, quando a gente fala na cidade inteligente, eu vejo algoritmo, eu vejo cálculo matemático. E o responsivo, eu olho para aquele ser humano, aquele sujeito comunicante. Né? Uhum. Porque o automatizado ele vai acontecer de qualquer maneira. O carro parou... Sim, não vamos escapar dos algoritmos, Rodenbusch. Não vamos escapar deles. Né? Isso está dado. Aí são os temas inexoráveis que a gente tratou lá no início da fala, né? Cara, tem que ter acesso à tecnologia. A gente tem que fazer com que todos tenham acesso à tecnologia e a gente tem que fazer com que todos tenham acesso a uma consciência, né, que é generadora e regenerativa. Quer dizer, é aquela história que eu gosto de dizer para os meus alunos, né? Talvez muitos já tenham me escutado dizer isso, mas eu acho clássico, dizer assim, professora, eu cheguei atrasado porque eu estava no engarrafamento. Vai dizer, não, você chegou atrasado porque você era um engarrafamento. Exato. Você é parte do engarrafamento. Ele ocorre porque você está ali, assim como todas aquelas outras pessoas. Então, não é eu estava preso num engarrafamento que foi gerado, né, a parte contra a minha vontade, que droga caí aqui. Não, você é isso também, você é parte disso. Então, eu acho tri bonita a cidade responsiva, se vocês querem saber, tá? A cidade responsiva coloca o cidadão numa obrigação, né, a criatura ter realmente uma imensa consciência, uma responsabilidade, né, e de agir.
E o último... não, mas e o último conceito, a gente tá encaminhando aí para o final, enquanto o Felipe escreve ali o evento que ele disse que tem, a questão do letramento midiático mesmo, né, Lu? Porque justamente é a criação da consciência. Eu estou sendo empoderado de alguma coisa, mas eu tenho que ter a noção do uso que eu tenho dessa nova ferramenta que, para mim, está à disposição para mim agora, né? Então, essa questão do letramento, da mesma forma que a gente foi alfabetizado, a gente precisa ser realfabetizado, precisa entender as implicações disso que a gente está recebendo agora como possibilidade. É uma nova plataforma de comunicação? Sim, mas como eu uso ela? Qual a implicação do uso dela? E aí tu leva para essa questão toda do ser responsivo. Peraí, o que eu estou falando hoje pode impactar numa resposta, numa política pública, numa decisão a médio e longo prazo, né? Então, é ter cuidado e entender que a gente precisa reaprender, porque Exato. foi dado... É importante isso, né? Tem uma reprogramação, né? De propósito, inclusive. De propósitos, não de propósito. Tem uma reprogramação que todos nós temos que passar, que é uma reprogramação de modus operandi de ação mesmo, né? Como é que eu vou agir para constituir a cidade do século XXI? Ela é diferente da constituição da cidade do século XX, gente. E isso se transformou muito rápido. Um dos grandes desafios da comunicação da cidade responsiva, Roden, que eu costumo dizer, é o tempo de resposta. Por exemplo, a gente entender a partir dos inputs, né, que as pessoas estão gerando, que tal lugar precisa melhorar em tal aspecto, e a gente conseguir dar aquela melhora concreta, espacial mesmo, né, da coisa concreta, em tempo, né? Porque a gente recebe a informação com muita velocidade, mas a gente conseguir responder a contento na mesma velocidade é um desafio que também daí é outra charla, é Sim. outra talk, é outra quinta-feira, é outro almoço que a gente vai passar. Parte 2. É outro momento. Gente, deixa eu ver que horas são. 5 minutos. Eu vou fazer uma coisa invertida aqui. Eu não apresentei direito o Rodrigo no início, vou apresentar agora, tá? E quero dar as boas-vindas ao Rodrigo Rodenbusch aqui no nosso ecossistema, né, de responsividade dentro do Instituto Cidades Responsivas, dentro da ELA Escola Livre de Arquitetura, dentro da OSPA Arquitetura, tá? Dizer que a gente está com matrículas abertas para a turma 2, que começa em março, que o Rodenbusch é nosso professor a partir de agora, professor, doutor em comunicação, né? Professor da Unicinos, professor da pós-graduação da UPF, se eu estiver errada, vai me corrigindo totalmente aí. É uma criatura demais, tem um dog branco lindo chamado Chuleta, né? Gosta muito de plantas, como vocês conseguem ver, então estou dando uma dimensão íntima, comunicando uma dimensão íntima da vida do Rodrigo Rodenbusch aqui. As plantas sobreviveu à pandemia graças às plantas. Tu sabe que eu também gosto muito de planta, viu, Roden? A gente tem que fazer uma charla sobre essa dimensão verde da cidade também na sequência. Gente, quinzenalmente aulas abertas aqui pelos nossos canais, tá? Com convidados que fazem parte da nossa rede, do nosso ecossistema. A gente quer gerar e produzir conhecimento novo, né? Diferente, que esteja alinhado com as verdades da cidade contemporânea e que nós acreditamos, né, serem as possíveis transformadoras para a gente chegar nessa realidade, possivelmente utópica ou utópica, mas possível, né, que a gente identificou hoje aqui. A gente teria muito mais que falar, né, Roden? Acho que a gente segue se vendo, se encontrando. Quero agradecer a Manu Peruso, que está aí com a gente nas picapes também do YouTube. Não sei se ela entra aí agora, tá aí. Dei um oi pro pessoal aí do YouTube. Oi, gente. Agradecer a Manuela, que é da equipe do Instituto Cidades Responsivas, que está aqui com a gente, né? Que vem trabalhando com a gente nessa nossa vontade de comunicar o que a gente está estudando, tá? O Instituto tem um grande, imenso desejo que a gente vai conseguir fazer, a gente vai conseguir dar conta, que é unir os mundos aí acadêmicos e o mercado, o mundo das ideias e o mundo das coisas, tá? Porque a gente entende que não adianta produzir conhecimento para dentro da escola apenas, que a gente tem que, né? Que esses muros aí a gente sabe que já estão bem mais infiltráveis e bem mais baixinhos, mas a gente quer de fato que nem muros de ar existam, né? Que a gente consiga ter uma super interconexão, uma super comunicação entre as criaturas que estão aí gerando reflexões e pensamentos e aquelas que estão botando muita coisa em prática. A gente tem que unir esses mundos para a gente conseguir, né, ampliar o grau de responsividade das nossas vidas como um todo, gente. Achei bonita a nossa charla, Rodrigo. Te agradeço muito. Adorei, gente. Assim, ó, muito obrigado.
Eu quero mandar um beijo para Lília Pires, queridona, saudades. E me coloco à disposição para quem quiser conversar comigo, para quem quiser avançar nessa discussão da comunicação. E eu deixo uma provocação, a gente tem só mais 2 minutos, agradeço muito o convite, acho que é claro que nós somos agentes transformadores, e quanto mais a gente tem consciência disso e consegue compartilhar essa informação, melhor é o espaço onde vivemos, melhor é as possibilidades que nós temos para a nossa própria cidade, para o nosso espaço urbano, porque não é de praia que todo mundo vive, a gente vive no espaço urbano, né? Então a gente precisa usufruir dele. E aí eu deixo uma provocação para quem estiver nos acompanhando. Eu tenho uma experiência de Alemanha, morei algum tempo lá, e eu sempre faço essa lembrança para os meus alunos da comunicação, e deixo agora para vocês, tá? Que é o seguinte: o Muro de Berlim, gente, ele reconfigurou todo o espaço de um continente, e ele foi construído numa única noite. Se o Muro de Berlim tivesse sido construído nessa década, num período de conectividade, onde as pessoas estão interligadas e conectadas, ele teria sido construído? Essa é a provocação que eu deixo para vocês, para entender a importância das conexões e da comunicação entre as pessoas, tá? Então é isso. Tá bom. Deixa eu ver se acabou mesmo. 1 e 30 segundos para acabar. Acabou, gente. Olha aqui, ó, busquem nas nossas redes, tá? MBA Cidades Responsivas, matrículas abertas, também o curso PEF, Gestão Ágil de Projetos, pelo Instituto Cidades Responsivas. Estejam com a gente, porque vocês vão estar super bem acompanhados. Eu acho, tá? Um beijo, gente. Até mais. Tchau, Manu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu. Valeu.